Olá, e essa semana nós vamos responder as perguntas feitas pelos usuários sobre cirurgia vascular. E estou aqui com meu amigo, Dr. Mauro Bombonati Filho, que é cirurgião vascular aqui do Hospital Mário Gatti e da rede Mário Gatti. Mauro, primeiro queria te perguntar, para ser cirurgião vascular, qual é a necessidade, a formação do profissional, além de fazer medicina? Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, respondendo a tua pergunta, além de medicina, depois que termina, você presta uma prova, cirurgia geral, são 2 anos para se formar cirurgião geral. Depois você presta uma nova prova para fazer mais 2 anos cirurgia vascular. Então, com os 6 da faculdade, mais os 4 de residência, para começar no básico, são pelo menos 10 anos de formação. E às vezes ainda algo complementar, sim, além disso. Aí, hoje a residência tem mudado um pouco, então tem algumas coisas que a gente tem incorporado na residência. Por exemplo, a endovascular, antes não era resolver por dentro da artéria, usando catéter. Antigamente isso não fazia parte da formação. Hoje a gente está estendendo um pouco e já tem um R3, então seria um 3º ano a mais para isso. E o ultrassom Doppler, que é um exame que praticamente hoje não dá para a gente trabalhar sem ele, é feito também ou na extensão da formação, ou a gente está tentando implementar dentro da... Mas vai pelo menos de 10 a 11 anos, com certeza, fácil. Uma formação bem longa, né? Bem extensa. Bom, vamos começar as primeiras perguntas. Bora lá. A primeira delas, as varizes podem causar dor nas pernas? Perfeito. Essa pergunta ela é muito boa, porque é uma queixa, não é específico daqui, é uma queixa de consultório. As pessoas procuram muito por causa de dor na perna. Sim, as varizes podem causar dor na perna. Na verdade, é uma das responsáveis, não é a única causa, mas é uma das responsáveis. Então, normalmente, a pessoa sente o quê quando é derivado de varizes? É uma dor em peso, em cansaço, que habitualmente a pessoa acorda sem ela, mas no decorrer do dia a perna vai pesando, vai cansando, no final do dia é pior, e normalmente melhora quando ela chega em casa e coloca as pernas para cima. Então, isso é o mais frequente de acontecer. Então, é uma queixa, é um sintoma, sim, de varizes. Tem alguma prevenção para essa dor, assim, no dia a dia? Para quem está sentindo, o que eu posso fazer para melhorar? Em linhas gerais, para você poder melhorar isso aí, o ideal é primeiro uma avaliação, para que a gente tenha certeza que vem decorrente daí. Porque, como eu disse, é uma causa, mas não é a única. Então, por exemplo, déficit de vitamina vai dar dor, dor de origem ortopédica, neuropática vai ter... Tem outras causas, mas vamos focar que seja só por conta das varizes. Se foi diagnosticado, isso são as varizes. Como é que dá para melhorar isso aí? Evitar sobrepeso, boa alimentação, isso cabe em todo lugar, e o uso de meia elástica. A meia, ela não vai fazer sumir as varizes, Rodrigo, mas ela vai dar um conforto maior, inclusive eu estou usando agora, dá um conforto maior, você tem uma tranquilidade, você não sente aquele peso que habitualmente acomete. Então, o uso de meia é uma medida simples e que resolve bastante. Que é bem comum, né? Até cirurgião vascular usar a meia. Não, direto. Trabalha muito de pé, né? Nós deveríamos usar também. Concordo. Bom, segunda pergunta, se eu tiver varizes, mas não tiver dor, mesmo assim, às vezes eu preciso operar? Ótima pergunta. Sim, porque a gente não opera varizes pela estética ou só pela dor. Isso são 2 fatores que a gente leva em consideração, sim, e são importantes, tanto a dor quanto a parte estética. Só que é sabido na literatura que quem tem varizes tem uma chance maior de desenvolver trombose do que quem não tem varizes. Não necessariamente vai ter, mas a chance é maior. Isso já é um motivo pelo qual você deve operar e tirar isso aí. Além de outros, você pode ter tromboflebite, que é inflamação da veia, vai doer, varicorragia, que são sangramentos. E se a doença evoluir durante muitos anos, durante uma longa data, a pessoa pode, inclusive, desenvolver a úlcera varicosa, que são as feridas que aparecem na perna. Algumas dessas feridas vêm em decorrência dessas varizes crônicas. Então, vale a pena tratar, mesmo se não tiver? Com certeza. Terceira pergunta, Mauro, é como posso tratar minhas varizes com medicações, só com aplicações ou sempre com cirurgia? Quais seriam os tipos de tratamento possíveis? Hoje a gente tem um conceito é um conceito 360, a gente tem que ver o conjunto. Uso de medicação, por mais que a televisão diga o contrário, e algumas propagandas apregam isso aí, na realidade, medicação não faz sumir veia. O que a medicação vai fazer, ela é muito bem empregada, para controlar sintoma. Então ela vai diminuir a dor, vai diminuir o cansaço, mas a veia vai continuar ali.
Então, você pode usar medicação? Sim, é importante. Tem as medicações próprias para cada caso. Então, isso é consolidado. Vale a pena? Vale. A cirurgia tem várias técnicas. E quando eu falo 360, é entender todo o conjunto. E a gente pode lançar a mão não só de uma técnica para tratar, mas a gente pode usar termoablação de safena com flebectomia, que é a retirada das veias. Pode fazer a safenectomia, que é a retirada cirúrgica da safena e tirar as veinhas que estão ali. Fazer escleroterapia com espuma, com líquido. Quer dizer, a gama hoje é grande. E é importante que a gente saiba e consiga utilizar todas as técnicas disponíveis, porque a gente vai ter o melhor resultado, tanto estético quanto funcional, de eliminar essas veias e diminuir a dor. As veias retiradas das varizes é a quarta pergunta. Não vão fazer falta nenhuma para esse paciente? Isso é frequente. Mas, doutor, se eu tirar a safena, não vai fazer falta? Ou tirar... Não porque por alguns motivos, mas eu vou dar os mais importantes. Primeiro, para a gente remover, para a gente tirar essas veias, nós estamos imaginando, e a gente está comprovando isso, que essas veias são doentes. Então, deixar a veia doente que não está funcionando direito não tem sentido. Na verdade, ela só vai atrapalhar, ela não vai ajudar. Quando você remove essas veias doentes, você dá um sinal para o organismo para dizer o seguinte, precisa redirecionar o fluxo para o sistema que está ok, que está competente. Então, quando você retira as veias doentes, você desvia automaticamente o fluxo para as veias que estão boas, diminuindo a sintomatologia e risco de trombose e tudo. Então, vai fazer falta? Não vai. Mas e se eu precisar da safena? Isso é real, tem casos em que a pessoa precisa da safena, a gente não pode ignorar isso aí. Então tem que ser usado... cirurgia de revascularização, por exemplo. Perfeito. Né? Coração. Tanto coração quanto da perna, perfeito, seria essa indicação. Então, claro que a gente tem que fazer isso com parcimônia, a gente tem que entender a real necessidade de se remover essa safena ou não. Mas se você tem uma veia doente, você não vai usar ela em outro lugar. Então não se justifica. E hoje a gente tem outras técnicas. Tem a técnica endovascular, tem stent, tem mamária, tem outras vezes que se pode usar e artérias, vasos no lugar da safena. Então, se precisar tirar, melhor tirar. Uma outra pergunta, Mauro. Quais os fatores de risco ou hábitos que podem levar ao desenvolvimento de varizes? É o que as pessoas geralmente fazem, né, que acabam levando à formação das varizes. Isso é interessante, que tem gente que chega para mim e fala assim, doutor, eu tenho varizes porque eu trabalho muito de pé. Ou tem mulheres que falam assim, é porque eu uso muito salto. Eu falo, então tá bom. Se trabalhar de pé der varizes, nós vamos jurar que todo mundo que trabalha em linha de produção, 8 horas, 10 horas seguidas de pé tem que ter varizes. Todo mundo. E não é real, não é assim. E por outro lado, se salto der varizes, ok, então nós vamos jurar também que a Gisele Bündchen está com as pernas cheias de varizes. Não parece. Não parece. Não é assim que funciona. O principal fator que vai levar ao desenvolvimento de varizes é genético. Então você tem história na família, a família tem pai, mãe, vô, vó que tem varizes, a chance de você desenvolver isso aí durante a vida é grande. E aí tem alguns fatores que vão servir como gatilhos, como trabalhar muito de pé, sem os devidos cuidados de uso de meia, tá? Mas não é que isso vai determinar. O principal fator ainda é genético. Então é isso que mais vai contar. Não é a sua profissão, o jeito que você trabalha, ou se você usa salto ou se não usa. Sedentarismo. Isso vai servir para você retardar o processo, retardar o surgimento delas. Quando você tem uma boa atividade física, bons hábitos alimentares, uso de meia elástica, você não tem 100% de chance que você não vai ter. Mas você consegue retardar o processo. E por isso que a gente sempre indica, porque varizes, isso é muito importante. É uma doença que não tem cura, ela tem controle. Então, quando a gente opera de varizes, a gente remove aquelas veias doentes, a gente joga fora. Então, elas não vão voltar. Tem muita gente que fala assim, variz volta. Não volta. Porque você removeu, você jogou fora, ela não vai voltar. Só que você não consegue remover aquilo que fez que aquelas veias ficassem doentes. Então, nada impede que, com o passar do tempo, outras veias também vão se tornando doentes. E por isso tem gente que opera 1, 2, 3, e aí que vai entrar a boa alimentação, uso de atividade física regular, uso de meia elástica, você consegue segurar o processo, mas você não consegue impedir 100%. Sobre os aneurismas, Mauro, aí já partindo para outro assunto, o que são os aneurismas? De uma maneira bem simples, aneurisma é uma dilatação. Imagina que você tem um cano, um vaso, que ele tem que descer com um determinado calibre.
O aneurisma significa que num determinado ponto ele vai ter uma dilatação, esse vaso vai formar uma bexiga, que não era para ser formada ali, era para ele seguir reto, e naquele ponto ele vai dilatar. Essa dilatação pode acontecer em qualquer vaso do corpo. Mas quando a gente fala de cirurgia vascular, a gente fala mais dos aneurismas relacionados à aorta, que é um vaso que sai desde o coração, desce pelo peito, passa pela barriga até e vai bifurcando e vai dividindo para as pernas. O aneurisma de aorta, então você vê que tem uma bola dentro da barriga ali. Existem outros aneurismas, a neuro, que foge um pouquinho da nossa especialidade, mas a neuro tem muito aneurisma cerebral, e isso, infelizmente, a pessoa só vai saber quando der os sintomas, mas via de regra, a definição é uma dilatação segmentar de um vaso. Isso é um aneurisma. É uma bexiga que forma. E a principal complicação disso aí, risco de sangrar. Ele pode explodir, ele é mais frágil, uma camada mais frágil. Perfeito, exatamente isso. A parede dele é uma parede doente, então ela vai aumentando, até chegar a um ponto em que pode estourar. Ok. A sétima pergunta é se o aneurisma dá algum sinal ou sintoma, não neurológico, vascular, no caso. Não o aneurisma neurológico com um AVC hemorrágico, por exemplo. Como eu posso fazer para descobrir se eu tenho um, se ele não der sinal ou sintoma nenhum? Eu vou falar dos dois aneurismas que mais preocupam a cirurgia vascular, que a gente tem que ficar mais atento, que é o de aorta. O aneurisma de aorta abdominal, você pode não sentir absolutamente nada e muitas vezes você não vai sentir nada. Algumas vezes você sente, as pessoas relatam o seguinte: doutor, é como se eu tivesse um segundo coração pulsando na barriga. Ele sente uma bola, ele sente que tem uma expansão, igual a batida do coração. E ele sente que isso aí está falando, nossa, mas está muito grande isso aqui. Mas sintoma, ele não vai dar num primeiro momento. O segundo aneurisma é um aneurisma que tem uma artéria atrás do joelho, chamado poplite. Esse aneurisma, ele pode entupir. E se ele entupir, ele tem um risco grande de amputação de perna. Isso é bem complicado. Mas não tem nada que você possa fazer para diagnosticar de antemão. Quando ele chega a doer, é porque ele já está dando sintoma. Então, no caso de uma dor abdominal com uma massa pulsátil, que é essa bola que a gente sente pular aqui, já é sintoma do próprio aneurisma. Mas muitas vezes o paciente não sabe que tem e não tem uma triagem, não é protocolar que a gente peça, por exemplo, acima, a gente sabe que são mais frequentes os aneurismas acima dos 60 anos, mas não é protocolar que todo paciente acima de 60 anos vai fazer, por exemplo, um ultrassom de abdômen. Mas uma coisa que é muito importante é se tiver história na família. Se tiver uma história familiar, porque o pai, a mãe, o irmão, o tio teve, vale a pena. Um ultrassom de abdômen é um exame que ele é pouco invasivo, não vai contraste, não tem radiação, e ele faz o diagnóstico, pelo menos se tem um aneurisma ou não. A oitava pergunta, Mauro, é que sintomas ocorrem quando o paciente apresenta obstrução das carótidas? Que é outra coisa que a gente vê com bastante frequência, né? Também relacionada à neuroclínica, neurocirurgia. Faz, né? um crossover aí. Então, as carótidas é um capítulo à parte bem interessante também. Por quê? Quando a gente fala de obstrução, entupiu. Se chegou a entupir, o principal sintoma que vai dar é um AVC, um acidente vascular cerebral. Isquêmico, porque ocluiu, não sobe o sangue que deveria subir para um determinado território do cérebro e a pessoa tem um AVC. Esse AVC, ele pode ter alguns sintomas. Ele pode não movimentar um braço, não movimentar uma perna, não conseguir falar e até mesmo ir a óbito. Mas não é só com isso que a gente está preocupado, com a obstrução. Muitas vezes, o vaso, a carótida, que são os vasos que levam sangue para o cérebro, que passam aqui no pescoço, elas podem, aos poucos, ir formando uma placa. Então, não necessariamente precisa estar obstruído, precisa estar entupido. Mas se você tiver um estreitamento importante, acima de 60%, pode soltar pedacinho dessa placa e pedacinho pequeno subir e dar o AVC isquêmico, acidente vascular cerebral. Então, pacientes mais idosos, 60, 70, diabéticos, com grupo de risco,
que tem aterosclerose, que tem doença coronariana. É importante que façam um ultrassom Doppler das carótidas para que a gente identifique se existe essa doença ou não, para poder tratar antes que dê o sintoma. Aí já é um exame mais de rotina protocolar. Aí né? seria mais de rotina protocolar. Os pacientes com colesterol alto, dislipidêmicos. Perfeito, perfeito. Isso aí seria muito importante, acima de 60, 70 anos, ultrassom Doppler de carótida, com certeza. Bom, aí nós entramos então no AVC, né? E você já acabou respondendo, é uma das perguntas. O AVC pode ser causado por obstrução das artérias da região do pescoço? Está respondido, né? Sim. Tanto pela obstrução Total, em si, quanto pela placa e soltar microêmbolo, soltar pedacinho da placa, sobe e aonde parar é que você vai ter uma artéria um pouco menor e aí aquela área não vai ter sangue para frente, aí pode acometer a área da fala, a área da movimentação, enfim, e aí é bem catastrófico assim para tanto o paciente quanto para a família um AVC. Então tudo que puder fazer para evitar isso aí é importante. Ótimo. O outro usuário perguntou: sou diabético e tenho dificuldade para controlar a doença. Devo me preocupar com feridas no pé? E aí eu, como médico do PS, acompanhando quanto pé diabético, né, aparece na rotina de um pronto-socorro. E do centro de saúde também. Você tem toda a razão. Respondendo a pergunta do colega que perguntou, poxa, tem que se preocupar muito, mas tem que se preocupar, mas demais. Pé diabético é um capítulo à parte. O não controle da glicemia favorece inúmeras alterações. Então, vou citar algumas por alto assim. O paciente diabético de longa data e sem controle adequado, ele, com o evoluir da doença, ele tem uma diminuição na sensibilidade dos pés. Então, sente menos. E o que isso ocasiona? Muitas vezes ele se machuca sem perceber. Ele deixa de sentir, então ele perde a sensibilidade do frio, do calor, ele pode se queimar numa areia de praia, ou tem uma pedrinha dentro do sapato e ele machuca porque está ali dentro sem perceber. E essa feridinha ali, ela vai progressivamente aumentando. Muitas vezes, esses pacientes que têm diabetes e têm essa neuropatia, essa polineuropatia, ele também tem problema arterial. Então, olha só, a gente vai somando coisa, ele forma uma feridinha, ele tem uma obstrução arterial, não chega sangue suficiente, não cicatriza. Não cicatrizando, a tendência dessa ferida é aumentar. Essa ferida aumentando, risco maior de infecção. É aí que a gente começa a ter os pés diabéticos, que você tem toda a razão, assim, tem muito. Eu vou dar um dado que é um pouco assustador, mas é um dado internacional, isso não é casuística do Mário Gatti, isso é do mundo. Tem um grupo internacional que cuida de diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes tem esse dado. Você sabia, Rodrigo, que existe no mundo todo uma amputação feita por conta do diabetes, dedo, pé, enfim, mas uma amputação é feita no mundo a cada 20 segundos. Nossa, é muito. São 3 amputações por minuto no mundo por conta do diabetes. Então tem que se preocupar, nossa senhora, tem que se preocupar bastante. E aí realmente o pronto-socorro aqui do Mário Gatti mostra isso, né? E os doentes amputados aí amputam um hálux, depois vem outro dedo do pé e depois as porções. Exatamente. E o que seria importante, assim, somente o controle do diabetes ou algo mais? Não, a gente tem que envolver bastante coisa para controlar isso aí. Então a gente precisa ter um controle adequado. Para ter um controle adequado, o ideal é um endocrinologista junto. Só que para você ter um controle adequado, você precisa passar por uma dieta adequada também. Não estou falando dieta para emagrecer, estou falando dieta para equilibrar a sua alimentação dentro da sua realidade, porque também não adianta propor coisa que não vai ser cumprido. Então tem que ser adequar a alimentação dentro da realidade. Se você tem um endócrino, se você tem uma nutricionista, um nutricionista que vai cuidar dessa parte, uma avaliação vascular para saber se existe essa polineuropatia periférica ou não, você já começa a orientar a pessoa para isso aí. Alguns cuidados que tem que tomar com o pé paciente diabético. Então, por exemplo, depois do banho, enxugar muito bem entre os dedos. Por quê? Porque favorece muito a umidade, surgimento de micose. E essa micose é uma porta de entrada para frieira, né? Frieira, exatamente isso, Rodrigo, bem colocado. Então, precisa enxugar diariamente isso aí. Outra coisa, não usar chinelo com frequência fora. O pé tem que estar protegidinho, porque justamente isso que a gente estava falando, você acaba se machucando sem perceber. Então é importante ter um calçado fechado. Só que esse calçado você tem que inspecionar ele todo dia.
Você tem que sentir a mão por dentro, virar para ver se não tem pedra, para ver se não tem bicho, porque às vezes tem alguma aranhinha, pica, enfim, então, ou uma pedrinha que vai machucar. Então, lavar bem os pés, enxugar entre os dedos, você usar um calçado fechado, monitorar esse calçado diariamente. De preferência, quando for cortar as unhas, se possível, uma outra pessoa fazer, ou mesmo um podólogo, para que tenha o cuidado de não ter lesão nisso aí. O calçado não deve ser muito fino, não ficar muito exposto. Tem que tomar cuidado quando for à praia, não, porque como diminui a sensibilidade, e já aconteceu da gente pegar aqui no Mário Gatti, paciente que foi para a praia e voltou com lesão nos 2 pés por causa queimaduras. Impressionante. E aí risco de amputação. Então são alguns cuidados que a gente pode manter para segurar isso aí e controlar bastante o pé diabético. Eu acho que é para um outro evento ainda que dá para a gente conversar sobre pé diabético. Não, isso aqui várias perguntas que englobam uma especialidade muito ampla, né? Mas perna inchada e dolorida é sinal de trombose? Mais um assunto fugindo um pouco aí. Não, perfeito. Não, mas legal. Pode ser. O principal sinal da trombose é o inchaço. Mas o inchaço como? Normalmente a pessoa dorme, de repente ela acorda, uma perna está desproporcionalmente maior que a outra. É como se ficasse uma coisa só. Mas você olha e fala assim, mas está demais. E pode ter dor também associada. É o segundo sintoma mais frequente. O primeiro é o inchaço e o segundo sintoma mais frequente é a dor. Então pode ser? Pode. Mas e como é que eu faço para saber se é uma coisa ou outra? Não dá para saber, a não ser que seja avaliado por um especialista. Normalmente, com um exame de sangue, a gente consegue determinar, que é o dedímero, a gente faz o exame, dependendo do valor que vier, ele vai descartar a trombose. Mas dependendo do valor que vier, ele vai falar, opa, pode ser que seja. Aí precisa do ultrassom Doppler. Que aí só vendo o vaso mesmo que a gente vai saber se isso é a causa. Tem alguns casos de inchaço, de vermelhidão, que são por processo inflamatório infeccioso, que é a erisipela. E às vezes se mistura muito isso, erisipela, trombose, mas normalmente quando está bem inchado, a pessoa tem íngua na virilha, está vermelho, está quente ou tem febre, é mais um processo infeccioso, mais provável que seja uma erisipela. Bolhas, às vezes. Bolha, exatamente, erisipela bolhosa. Mas se a perna está só inchada e um desconforto, tem que pensar em trombose, e o ultrassom e o exame de sangue é que vão definir isso aí. E nesse caso o atendimento é pronto-socorro. Pronto-socorro, perfeito. E aí nós entramos na última pergunta, quando eu devo procurar o pronto-socorro se eu desconfiar de alguma doença vascular? Por exemplo, trombose, acabamos de falar, é uma delas. O pé diabético, que normalmente tem que tratar no centro de saúde, com curativos, controle da glicemia, tudo isso que você falou de sapatos, calçados. Alguns cuidados. Mas quando ele deve vir ao pronto-socorro? Eu acho que são 2 situações, quer dizer, eu vou citar. A primeira é o seguinte, dúvida. Se tiver dúvida, é melhor que venha. Porque no caso do diabetes, no pé diabético, é uma coisa que o diabetes avança muito rapidamente. Se você tem uma ferida no pé, essa ferida vem progredindo, o curativo não está resolvendo, precisa ser vista. Tentando evitar uma amputação mais para frente. Então, primeira vinda ao pronto-socorro. Se tiver dúvida, é melhor que venha do que não vir. Então, a primeira coisa. Agora, especificamente de cada patologia, então, se você acordou com uma perna desproporcionalmente inchada em relação à outra, se está vermelho, isso merece pronto-socorro. Isso é caso de pronto-socorro. Você machucou o pé, como muito bem você colocou, precisa estar sendo tratado nas unidades básicas, tudo. Mas se a coisa progredir, começar com febre, começar a sair secreção, isso é muito importante. Saída de secreção, mais uma secreção não amarelinha, assim, mas uma coisa mais espessa, como se fosse um pus mesmo. Isso tem que vir em pronto-socorro imediatamente. Isso no caso, principalmente, do diabetes. Agora, eu vou citar uma terceira causa de procura de pronto-socorro, que talvez não seja tão comum, mas é tão importante quanto. A pessoa está fazendo seus afazeres, de repente ele sente uma dor excruciante, uma dor forte, absurda na perna, a perna gela, fica gelado, uma dor forte, gelou, que ele começa a ter diminuição de sensibilidade, dali a pouco ele tem dificuldade de mexer, vem no pronto-socorro. Isso pode ser uma oclusão arterial extremidades mais
cianóticas, né? Mais ficam frias, escurecidas. cianóticas, de uma hora para outra tem isso aí. É melhor que procure, que pode estar na vigência de um quadro de oclusão arterial aguda. Tá. E aí o restante das patologias, em geral, né, é procurar a unidade básica de saúde. O médico da unidade básica de saúde vai fazer um encaminhamento aí sim para esses exames específicos da especialidade quando desconfiar de alguma patologia. Por isso que a unidade tem a parte clínica, porque a gente está falando tudo que nesse momento, de doença vascular. Mas tem muitos casos em que não é, e elas são diagnósticos diferenciais. Eu vou dar um exemplo. A pessoa está com a perna inchada. Só que quando vai fazer, o clínico dá uma olhada, não tem sinal flogístico, não está quente, não está vermelha. De repente faz um ultrassom, é um cisto de Baker-Roto, é um cisto sinovial, não tem problema nenhum, dá atrás do joelho. E ele é diagnóstico diferencial de trombose. Se faz o dedímero, vai dar baixo. E com exame de sangue, você não precisa encaminhar para o especialista ou para o pronto-socorro, e a própria unidade pode. Então, é claro que a gente focou aqui nos casos que são vasculares, mas tem muitos casos que dói a perna, que incha a perna, que não são de patologias vasculares, que são relacionadas a outras patologias. E essa é a visão que a unidade básica deve fornecer. Assim, olha, eu acho que isso aqui pode ser vascular. Não, isso aqui não é vascular, vamos tratar. As UPAs também, as UPAs, que tem acesso ao exame rápido. Exatamente. Excelente, Mauro. É isso aí. Olha, muitas perguntas, né, de vários temas diferentes dentro da mesma especialidade, e as explicações aqui realmente muito aprofundadas, né? Então, acho que valeu a pena. Obrigado a todo mundo que mandou as perguntas. E parabéns, Mauro. Eu te conheço há tanto tempo, desde a residência aqui no Marugate, há mais de 20 anos atrás. Cara, exatamente, nós temos mais de 20 anos juntos aqui. É muito bom ver a competência e como a vascular é importante. Eu, como médico do pronto-socorro, sei que a vascular toda hora é chamada, muito volume de atendimento, e realmente, às vezes o paciente fala, mas eles estão operando, vão descer, já vão atender. Às vezes tem que ter até um pouco de paciência, porque o volume de atendimentos é gigantesco. Infelizmente, né? é isso mesmo. Às vezes a gente está um pouco, tumultua um pouco, às vezes a gente está em centro cirúrgico e não é por falta de vontade, é porque tem que cercar, mas a gente atende. Pode ficar tranquilo que a gente vê, não tem problema. Então, tá bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite e pelo companheirismo. Pelas explicações. Isso aí. Obrigado. Tchau, até o próximo vídeo. Rede Mário Gatti, compromisso com a saúde e educação.